Glória ao Pai, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Feliz de estar mais um dia na casa do Senhor, com os meus irmãos amados, com essa família, ao qual Deus tem nos confiado. Feliz pela presença do pastor Antônio, uma bênção do Senhor. Ele vai vir aqui logo logo contar muita história ao qual ele viveu de experiência, né? Interessante que ele tem o mesmo tempo que eu, né? Na caminhada da fé, em 2010, ele falou, Deus o chamou e é o Kairos, o tempo de Deus, pastor. Nós falamos assim porque não foi muito tempo atrás, né? Mas Deus, eu quero você para esse tempo, para fazer algo em Macaé. Estamos aqui, pastor, né? E Deus há de nos conduzir para a glória do nome dele, amém? Abra a tua Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo, em Números, capítulo 15, glória a Deus. Números, capítulo 15, desculpa, 14, número, capítulo 14, aleluia, obrigado Jesus. A partir do 5, Números capítulo 14, a partir do versículo 5. Então Moisés e Arão prostraram-se, o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que havia observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não seja rebelde contra o Senhor, e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse um pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-lo. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Sente, glorificando ao Senhor. Aleluia. Amado, aqui nos encontramos e vir à casa do Senhor é realmente receber da parte dele direção. Nós, ao chegarmos aqui, nós ouvimos o evangelista dizer algo interessante da passagem a qual ele leu em Marcos capítulo 5, onde ele vai contar a história daquela mulher, do fluxo de sangue, e também a história de Jairo. E algo interessante acontece ali, ele falando aqui, e eu estava com essa passagem, meditando nela, e nós vamos ver que o Espírito Santo é tremendo, tremendo. Essa mulher, ela sai da sua casa, e ela volta curada. Este homem sai da sua casa, e vê a sua filha ressuscitada. Tudo porque eu creio plenamente, aquela mulher, ela não procurou pessoas para perguntar para estas pessoas: o que é que você acha, eu, sendo mulher, sair agora nessa situação que eu me encontro, aonde eu posso correr um risco de ser apedrejada,
e entrar no meio de vários homens e me arrastar para tocar nos pés de um homem que se diz ser o Messias, o Salvador do mundo, o Cristo, o Filho de Deus. Entendemos que esta mulher, ela ficou em silêncio porque, como foi expressado aqui, porque existe muitas pessoas que estão dispostas a olhar para a situação e dizer: não faça isso, você vai ter problema, você não vai conseguir, é muito difícil tocar em Jesus, é muito difícil se aproximar deste homem. Olha, e você sabe como é que é a lei é cruel. Se você se aproximar e os fariseus verem, você vai ser apedrejada. Então, aquela mulher, eu creio que ela saiu, e saiu realmente convicta do que ia fazer, porque ela entendeu que em Jesus estava a oportunidade dela de mudar o quadro da sua vida. Quantos estão aqui? Quantos estão aqui? Existem muitas pessoas que estão chegando já nos 12 anos de frustrações, 12 anos de decepções, 12 anos de vergonha, 12 anos dos agiotas batendo na porta, 12 anos, mas ela não compreende que tem que sair e fazer como aquela mulher, diante do profeta, e dizer: olha, eu vim porque existe uma palavra da parte do Senhor. Se nós irmos diante dos profetas, diz o Senhor, se nós sairmos e ir diante do profeta, Deus, Ele traz prosperidade. E se nós crermos no Senhor, nós estaremos seguros. Quando nós encontramos aquela mulher que sabia que o seu esposo deixou uma grande dívida, ela foi convicta. Se ela fosse perguntar aos vizinhos, os filhos teriam sido levados. Por quê? Porque quem nunca fez, nunca foi, nunca vai dar para você firmeza do que pode acontecer. Então a palavra do Senhor nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. E nós olhamos aquela mulher sair da sua casa e voltar curada. Entenda, eu quero que você entenda. Quando eu falei dessa mulher de ir até o profeta, foi aquela mulher que devia. O seu esposo morreu em Reis, e ela recebeu uma palavra direcionada de Deus para a sua vida, e ela fez conforme o profeta de Deus tinha direcionado, e ela viveu a prosperidade. O azeite multiplicou, e a orientação: agora tu vai nos vizinhos, agora tu vai para pegar vasilha, e não pouca. Será que nesse meio termo ela falou algo? Porque um profeta me falou que eu tenho que pegar muita vasilha. E eu não sei, eu sei que ela pegou foi pouca, porque quando estava tudo cheio, ela entendeu que realmente, quando nós dispusemos a confiar na palavra do Senhor, nós vivemos coisas grandes e firmes que nunca imaginamos. Você está entendendo o que Deus está falando? Pessoas que não deram ouvido àquilo que o outro pensa ou acha, mas aquilo que a palavra, isso que eu tenho que fazer. Existe uma promessa da parte do Senhor: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a nossa certeza. Nós temos um Deus do nosso lado. Então maior é o que está conosco do que as circunstâncias adversas que está operando na terra, operando em nossa volta. E ele falou sobre Jairo, que Jairo não deu ouvido, quando Jesus falou simplesmente: crê somente, crê somente, crê somente. E ele creu, ele viu o milagre de Deus acontecer diante dos seus olhos. Pessoas que não deram ouvidos a terceiros, mas confiou na promessa do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando? Não
dê crédito para quem não tem um olhar fixo no autor e consumador da sua fé. Não dê ouvido. É importante você entender isso, que o Senhor já falou desde o início, porque tem a ver com o que nós acabamos de ler. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, em Números capítulo 14, onde Deus, Ele havia falado para o povo, no capítulo anterior, no capítulo 13, falou para Moisés: Moisés, separa agora este ao qual estão diante de vocês, tire os líderes de cada tribo, e coloque para entrar lá em Canaã, porque eu já dei para vocês a terra. Manda eles irem e observarem o cenário das bênçãos que eu tenho para estes. A palavra do Senhor vai dizer que estes foram, e lá eles viram sim realmente, que lá tinha leite e mel, que lá tinha muitas frutas, de tal maneira que eles trouxeram a fruta para evidenciar a grandeza que era o local. 2 pessoas para trazer um cacho de uva, e ali eles caminharam até chegar no meio da comunidade, no meio das tribos, e unido ali, a palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés vai juntar aqueles 12, juntamente com a comunidade, e agora fala o relatório para o povo, fala o que o nosso Deus é capaz de fazer, fala o que o nosso Deus pode nos dar, se nós vivermos debaixo da obediência, da submissão, ouvindo a palavra dele, não terceiro, não político, não filosofia de homem, não método do homem, mas a vontade de Deus. Fala para o povo. A palavra do Senhor vai dizer que 10 abriram seus lábios e começaram a dizer: verdadeiramente lá tem sim, lá tem leite e mel. Verdadeiramente lá também tem as frutas que impressionam. Porém, todavia, não tem como nós desfrutarmos. Por quê? Porque do gigante que lá estão os amalequitas, os hetitas, e eles começam a dizer mais dos homens, engrandecendo mais os homens, falando que lá tinha homem forte, homem que tinha a capacidade de destruí-los, de esmiuçá-los, homens que tinham habilidade, homens que eram ágeis. Eles começaram a colocar esse terror diante do povo, e o povo começou a recuar, o povo começou a entristecer, porque os 10 abriram os lábios e deram mais ouvido no que o homem falou, do que o homem expressou, e não todo o processo da caminhada com Deus, vendo o poder, a grandeza, a soberania de um Deus que não falha na sua promessa, meu amado. Quantos estão aqui? Nós precisamos entender que nós não estamos aqui fruto dos nossos méritos, fruto da nossa qualidade. Nós precisamos entender que não foi nós que batemos no peito e falou: hoje eu vou sair do Egito, hoje eu vou viver em novidade de vida, hoje eu vou viver num novo caminho, vou ter um novo cântico, vou andar agora em meio de um padrão, agora agrada a Deus, eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou me prostituir, eu vou viver uma vida agora que satisfaz a Deus. Não foi isso que aconteceu com nós, e não foi isso que aconteceu com eles. Com mão forte o Senhor arrancou, com mão forte o Senhor nos arrancou, e nos conduziu por esse deserto. Não sei você, 10, 5, 25, eu particularmente 12 ou 13 anos, nessa caminhada, fruto da vontade dEle, fruto do querer dEle, Ele que me trouxe, me colocou aqui, uma terra ao qual eu não conhecia, para que eu pudesse confiar na palavra dEle, para você confiar na palavra dEle. Agora, se nós darmos ouvido a terceiro, vai dizer: moço, porque você botou uma congregação do lado de um pastor que é seminarista, que é não sei o que lá, que é bacharel, você não vai abrir, você não vai conseguir. Irmão, não foi eu, foi Deus que me escolheu. Ele me coloca onde Ele quer e coloca você aonde Ele quer. Amado, nós precisamos entender que não foi Davi que escolheu estar diante daquele urso,
Não foi Davi que escolheu estar diante daquele leão. Foi Deus. Davi, se prepara nesse deserto. Eu sei que não tem nenhuma câmera, eu sei que não tem ninguém te aplaudindo, eu sei que teus irmãos não vão estar ali, mas é nesse cenário que eu tenho algo para a tua vida, Davi. É nesse momento que você está aqui, só fazendo para mim, limpando para mim, varrendo para mim, abrindo a igreja para mim, indo na casa dos irmãos. Eu sei que é para mim, não é para os pastores, é para mim que você está fazendo isso, meu filho. Nós precisamos entender isso, amado. Davi entendeu. Nós precisamos entender que muitos vão querer colocar aquilo que ele acha conveniente no teu peito, na tua cabeça, nos teus pés. Vai dizer, dança assim, faz assim, joga a rede assim que vai ser melhor. Não! Cada um Deus vai usar de uma forma e nós temos que estar sensível. Se você tem caminhado nesse deserto em obediência, você vai ver a manifestação de Deus. Mas é importante você não dar ouvido a terceiros. E muitos têm dado ouvido a terceiro. Muitos têm dado ouvido a terceiro. Foi isso que aconteceu na vida dessa comunidade, na vida destes homens, desses israelitas. Eles olharam para a expressão do rosto dos homens, esqueceram da grandeza do Deus que fala em meio à tempestade, no meio dos relâmpagos. Eles viram a grandeza do Deus dele, mas quando olharam para o homem, eles retrocederam. Quantos de nós temos retrocedido? Quantos de nós? Eu louvo a Deus pela vida do irmão João, porque se ele tivesse olhado pelas circunstâncias, ele tinha retrocedido. Se ele olhasse para A, para B, ele tinha parado. Mas diante daquele cenário, essa palavra veio ao meu coração lá naquele cenário, o Espírito Santo dizendo, se você não estiver preparado para fazer coisas grandes, saia que você não está qualificado. Se você não está, porque todos aqueles que Deus colocou diante do gigante, Deus colocou diante da muralha, Deus colocou diante de um exército, ele olhar para trás e só vê 300, mas é Deus que me preparou, é Deus que vai fazer com que eu viva isso. Eu e você, nós. Não será nós, não será na força do nosso braço, será na vontade dele, porque muitos não sabem o processo que você passou, que eu passei. Por isso eles vão falar da forma como eles pensam, olhando agora, a meia hora de conversa ali, ele não tem capacidade, olhando para mim, mas eu não fui preparado pelo homem. Mas o Deus que nos tirou do Egito, ele nos fez caminhar para que pudéssemos ter uma maturidade de entender. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. O evangelista falou aqui que Abraão, ele teve que ter uma atitude. Imagine se ele olha, mulher, acorda, Deus falou comigo agora, eu vou pegar Isaac, me dá Isaac aí, me dá aqui nas tuas mãos, vai, tira, me dá aqui que eu vou sair com Isaac. Imagine o que aconteceria. Você lembra o que aconteceu quando ele deu ouvido a terceiro? Você lembra a bagunça que deu? Porque pessoas, elas não têm realmente o discernimento do que Deus está fazendo. Então ela entende que ela não é capaz, e eu não sou capaz, por isso eu vou te dar a terceira via. Faz a terceira via. Você quer encher sua igreja? Faz a terceira via. Começa dizendo o que está vendo, começa dizendo o que está tendo, começa dizendo o que vai viver. Tudo segundo aquilo que eles querem. E aquelas pessoas podem até viver pela graça de Deus. Mas assim como Moisés, Deus falou, Moisés, porque você fez, porque você queria mostrar para a multidão que você estava no controle, Moisés. Até Moisés sobrou, porque de tanta multidão querer. Nós não fomos chamados para agradar a multidão. Nós fomos chamados para fazer aquilo que foi louvado aqui no final. Igreja, nós fomos preparados para estarmos olhando para o autor e consumador, como Paulo falou, olhai para o alto, onde ele está, e olhando para o alto, as coisas da terra é atraído, mas não nos roubam, porque o nosso foco está lá. Você vai ter muito, você vai prosperar muito, mas isso não vai te prender em você viver a simplicidade do evangelho. Isso não vai te prender de você viver a missão, de estar se desgastando para viver a vontade de Deus. E tem muita gente que quer as bênçãos justamente para colocar a muralha, para dizer, avisa lá que eu comprei umas cabeças de gado e não vou poder ir. Avisa lá, lembra? Jesus contando?
Daqueles que colocaram, avisa lá porque eu casei e agora eu tenho que fazer agora mais coisas por meu casamento. Avisa lá que eu não tenho tempo porque agora eu estou trabalhando. E nós vamos ver que dando ouvidos a terceiro, nós acabamos fugindo do propósito. O evangelista falou aqui que Deus tem sustentado esse ministério. E Deus tem sustentado por quê? Nós conversamos, irmãos, é o Senhor. Essa obra é do Senhor, não é nossa. E eu vindo para cá, e o irmão me ligou. O irmão, fulano, onde é a tua igreja? Ele sabe da minha igreja. Irmão, eu vou dizimar na tua igreja lá, tá? Por quê? Porque eu não fico de dia e de noite, como fazer para ganhar dinheiro, como fazer para... Não, eu fico tentando pedir a Deus, Deus me dê direção para que teus filhos vivam debaixo da tua vontade, debaixo da obediência, debaixo do princípio daquilo que o Senhor quer para a vida deles, independente de que eles vão ter agora, esse deserto que a irmã está dizendo que está passando, aí vem um servo do Senhor e vai dizer, filha, se prepara porque Deus vai fazer, mas é importante você perseverar. Aí ela lê em Jó, e vê Jó, e fala, quem sou eu para murmurar? Eu tenho que continuar caminhando, porque coisa pior, passaram pessoas, e não deu ouvido. Imagine se ele tivesse dado ouvido à sua esposa, o que teria acontecido? Ei, o que teria acontecido? Agora eu vou abrir o ministério, agora, mas é tarde. Se você passasse o processo, você chegaria, você ia orar e o milagre ia acontecer na vida daqueles. Agora você não vai orar mais. Por quê? Porque você deu ouvido a terceiros. Mas no momento que ele passou pelo processo de dor, de luta, de aflição, de angústia e todo mal do diabo e daqueles que o rodeavam, dizendo para ele, fala maldito, e ele ali perseverando em Deus, perseverando sim em Deus, aí Deus falou, agora você vai orar para os seus amigos, por meio de você, eles receberão a cura, entende? É por meio de você, irmã Maiane, que muitos vão receber a cura. Nós precisamos entender que hoje nós estamos sendo amassados, estamos sendo moídos para ser uma massa, para ser um pão amanhã para alguém comer e dizer, eu quero viver essa vida, eu quero viver essa graça, eu quero viver na presença do Senhor como essa menina viveu, como esse homem viveu e não retrocedeu. Agora eu vejo Deus na vida dele, Deus na vida dela. É isso que Deus quer. Não dê ouvido a terceiro, retrocede, para, chuta o pau da barraca. Se dá ouvido a terceiro e não a palavra de Deus, não crie expectativa como muitos estão criando. Depois que fez a besteira, eu vou entrar no templo e fazer um propósito de 7 dias. Não vai ter jeito, Davi. Você deu ouvido ao teu coração e tocou em quem não devia. Agora você vai passar pelo processo de perder seu filho. Quantos estão aqui? Quantos estão entendendo? Se você está entendendo, glorifique o Senhor. Amado, é isso que Deus quer para nós. Se eu tivesse dado ouvido a terceiro, tem 2 anos a igreja não está... Irmão, nós não estamos... O Jesus falou que o caminho é largo e espaçoso. E o que acontece com esse caminho? Poucos entrarão? A quantidade maior vai ser para o inferno. Se preocupe em quem está se aproximando. Você está transmitindo o céu. Você está transmitindo o reino de Deus. Se essas pessoas estão ficando firmadas na palavra, e pela palavra está passando pela prova, está sendo amassada, moída, mas está sabendo que vai ser um óleo precioso para alguém também. Imagine se Jesus desse ouvido para Pedro. Senhor, não faça isso. Senhor, você vai fazer isso? Você não pode fazer isso. O que foi que ele falou? Meu lindo, meu querido, meu amado, não, para trás de mim, Satanás, porque você está olhando para essa atmosfera, você está olhando para aquilo que passa diante dos teus olhos, mas eu não vim fazer aquilo que agrada os meus olhos, eu vim fazer aquilo que agrada os olhos do meu Pai, e os olhos do meu Pai é que eu venha me oferecer como aroma suave para Ele naquela cruz, para remir aqueles que lhe apontaram e disse, esse eu quero, mas tem que morrer, eu morrerei no lugar dele, meu Pai, eu sofrerei a justa ira do Senhor.
Ele veio disposto a viver a vontade de Deus. Quantos estão aqui dispostos a viver a vontade de Deus? Quantos estão aqui para dizer: Senhor, entendi, eu fui escolhido não para ser o popstar gospel, eu não fui aqui para ser o homem conhecido lá na terra como o queridinho de todos, não, eu vim aqui para entregar a tua palavra, porque o enviado de Deus fala as palavras de Deus, e é isso que Deus quer. Agora nós vamos ver aqui claramente que quando Moisés e Arão ouviu aquelas palavras de afronta, os homens dizendo dessa forma para eles: o Senhor nos trouxe aqui para morrer, nós e nossa família, porque nos tirou do Egito, o Senhor é incapaz, Deus também não tem capacidade de vencer quem lá está, quer nos passar vergonha, quer nos trazer vexame. Eles caíram de joelho, mas entre 2 milhões, fora a criança, se encontrou alguém que entendeu. Você entende quão difícil é entender algo que muitas das vezes os nossos pais já passaram, nossos avós já passaram e viram quão doloroso é estar sendo conduzido por Deus e com ídolos no coração. Está no ambiente onde Faraó, ele não tem espaço, ele quer tirar a vida. Não foi isso que o nosso irmão João falou lá na frente? Dizendo que ele ouviu, por ter ouvido, não foi? Ele falou: eu vou obedecer, eu vou sair, porque é hora de sair. Ah, mas não vai acontecer comigo. Saia, se o Senhor está te pedindo, saia logo, vá de encontro aonde Ele está te querendo que você vá, e depois o mesmo Deus que mandou você sair, vai mandar você voltar. Você não está sendo conduzido por Ele, você não foi escolhido por Ele, Ele não foi o anjo que falou com você, o mesmo anjo vai voltar e trazer resposta. Imagine se ele falasse: eu estou ficando doido, eu vou ficar. Não, Deus está falando para você, Deus está falando para você, se posicione, dê ouvido à sua palavra. Aqui está, estes 2 homens entenderam, eu vi, o que é que eles viram? Eles viram o contrário. Olha comigo, lá em Números 14, no versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós, se o quê? Se o Senhor se agradar de nós. Tem muita gente que quer desfrutar as promessas de Deus, mas não se preocupa em agradar a Deus. Eles só ouvem aquilo que agrada, mas agradar a Deus eles não querem ser constante. Eu estava vendo uma pessoa: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Amém, filha, vamos orar. Mas quando nós olhamos para o cenário, está sensualizando o seu corpo, está sensualizando a sua vida. Essas pessoas não querem agradar a Deus, portanto elas não vão viver as promessas de Deus. Elas podem criar a expectativa que for, mas a rebeldia dessas pessoas, elas não vivem. Não basta só o pastor orar, não basta ser o Moisés conduzir. Era Moisés, Arão, hein? Que Deus falou: não toque, porque fala face a face comigo. Mesmo assim, o povo se rebelou. Mesmo assim, o povo quis dar ouvido a terceiros. Mas o segredo para nós é: se o Senhor se agradar de nós, a tua constância na igreja, Deus se agrada ou desagrada? Deus se agrada ou desagrada? A tua constância se agrada, então você é constante. Servir o Senhor mais e mais, agrada ou desagrada ao Senhor? O que é que eu preciso fazer mais na igreja? O que é que eu preciso mais me doar? Tem poucas pessoas fazendo. Tivemos ali esse momento lá, foi muito intenso para nós. E eu fiquei pensando: meu Deus, quão difícil é, né, pastor? E a gente fala: Senhor, dai-nos graça, dai-nos graça. Mas eu creio que nós devemos agradar o Senhor,
Quantos de nós nos agradamos o homem? Quantos de nós, vai fazer um churrasco? Peraí que eu compro a carne. Peraí que eu compro a bebida. Peraí, a churrasqueira faltou. Peraí que eu vou lá buscar em casa. E quantos de nós vivíamos isso? Agradando a homem, fazendo festa para o diabo sambar. Quantos de nós gastávamos do nosso bolso para ver a glória do diabo ali? E agora nós encontramos um cenário perfeito. Nós olhamos e ficamos de longe, olhando com um cenário de que nada vai acontecer. Deus está dizendo: se você me agradar. Eu falei para o irmão João, fica na posição. Porque tem gente que começa a fazer e depois, a gente não pode nem elogiar, tem que esperar 1 quilo de sal primeiro, junto comendo, para depois a gente falar, vai viver algo da parte de Deus. Porque é difícil encontrar pessoas com essa vontade, com essa convicção. E foi da excelência. Foi da excelência. Ele falou: pastor, eu estou querendo comprar uns picolé, para na hora do intervalo ali, uns picolézinhos para glória. Entende? Tudo do bolso dele. Entende? Tudo do bolso dele. A gente faz uma coisa, faz outra, mas não é comparado com o que a pessoa fez. Porque fez muito mais, com dedicação. Imagine pessoas assim. Deus, eu estava meditando sobre algo, rapidamente para nós finalizarmos. Pense comigo. O que aconteceu no Brasil quando descobriu o escândalo, a Petrobras parou. O que aconteceu? O Brasil parou, não foi? Aí eu estava meditando só ali falando com Deus, intercedendo. Mas parou porque acabou o petróleo? Não. Porque a corrupção, o olhar daqueles que estava saqueando para eles, pegando mais e mais. Muitas pessoas estão assim. Fala, vamos fazer a obra, as pessoas investem, mas cadê a obra? A obra está crescendo, mas é no fundo da casa dele, é no sítio, é nos lugares só para ele, mas a obra do Senhor está parada, porque muitos não querem mais meter a mão e se colocar na frente, como falou estes homens. Se nós nos dispor a agradar o Senhor, nós vamos vencer aqueles homens que estão lá. Serão como nada diante de nós. Nós vamos miuçar, porque o Senhor é maior. Eles já estão tremendo de medo, e o Senhor está conosco. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. O Senhor está conosco. O que é que você precisa, meu irmão? Você está agradando o Senhor? Pronto, Deus vai na frente. Não é isso que nós cantamos? Deus vai na frente, e Ele agindo, quem vai impedir? Ele vai trazer. Ele falou para aquele povo rebelde: é tempo de vocês construir o patrimônio de vocês, é tempo de vocês desfrutarem tudo aquilo que vocês querem do coração de vocês. Olha para lá, olha para o templo, coloca a mão de vocês aonde eu libertei vocês da Babilônia. Coloca a mão aonde eu coloquei vocês para estar me servindo, no templo. Vai buscar madeira. E ele faz uma promessa. Ele faz uma promessa dizendo que Ele é o Deus da prata e do ouro. Eu vou sacudir as nações e vou trazer para vocês. Quando? Quando vocês cumprirem aquilo que está em Mateus, né, capítulo 6, 30. Buscar o reino de Deus e a justiça, e vai ser acrescentado mais para vocês. E eles entenderam aqui. Eles entenderam. Eles falaram claramente para todo o povo ouvir. E o que é que eles falaram no versículo 9? Tão somente não sejam rebeldes contra Moisés, contra Arão. Não seja rebelde contra o Senhor. Olha que ele falou aqui no 13, no capítulo 1. E o Senhor disse a Moisés: e vi alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Eu dou, e vi um povo lá porque eu já dei. A rebeldia não era contra Moisés, a rebeldia não é contra o pastor. Quando eu mando, eu falo: venha, meus filhos, ser constante, clamando, buscando, porque Deus está trabalhando em teu favor. Deus está abrindo porta, Deus está fazendo. Deus é poderoso de fazer muito mais. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que têm um amor por Deus, em agradar a Deus. E muitas das vezes nós não queremos dar ouvido. Não é contra mim, não é contra mim. Não. Como eu falei, eu fui
separado como Moisés. Não porque eu era bonzinho, eu era igual o pastor, tá, pastor? Só não fazia muito como o senhor, porque o negócio lá eu não cheguei tanto. Mas eu aprontava muito, mas Deus quis que eu tivesse aqui para dizer isso. Creia na minha palavra, porque Canaã é de vocês. É de vocês a promessa. Eu escolhi vocês para crer na minha palavra e não crer na expectativa do homem, não crer na orientação de muitos que não têm um olhar de temor, como tinha estes dois homens. Não seja rebelde contra o Senhor. Não é contra o homem que você vai ser, é contra o Senhor. E não tenha medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse um pão. Lembra? Os 10 falaram: nós vamos morrer, eles vão nos miuçar. Engrandeceu mais o homem. E Josué e Caleb engrandeceu mais a Deus. Deus é poderoso de fazer nós crescermos segundo o tempo dele, a hora dele, a vontade dele. Enquanto isso, o que é que nós devemos fazer? Nos preparar, santificar hoje, porque amanhã vocês vão viver maravilha. Foi isso que Deus falou para Josué. Josué entendeu: eu tenho que me santificar hoje, é buscar da palavra hoje, direção hoje. Fulano está fazendo, ciclano está fazendo. Sim, o tempo de Deus vai chegar na minha vida e na sua vida. Quanto isso, vamos nos santificar na presença dele. Quantos estão entendendo? Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Nós entendemos que Josué e Caleb se expressaram. E no versículo 10 nós vamos ver a resposta de ser fiel a Deus. Mas a comunidade toda falou que ia apedrejá-los. Não pense que vai ser aquilo que você vê no Facebook, no WhatsApp ou no Instagram, que muitos falam o que eles querem ouvir. Hoje mesmo eu estava vendo um que diz que é profeta aí, olhando, aí ele falou: desceu fresco agora. Aí sem camisa e com tatuagem para exibir a tatuagem. Aí o pessoal gosta. Eita, o pessoal. A igreja dele lota, porque ele para e entrega tudo. O princípio é agradar a Deus, querendo glória para ele, querendo glória para o corpo dele. Falar de Deus para o mundo todo sem camisa, porque ele tem o poder de revelar tudo, e todo mundo acredita. O que importa é o exterior, o que importa é o que ele está falando ali, o povo está sentindo. Mas ainda Deus continua santo. Foi dois que agradou a Deus, não foi todos. Nem todos que fica profetizando, falando, está profetizando o nome do Senhor. Mas por ter falado a verdade, tenha por certo que muitos vão querer te apedrejar, vão querer te diminuir, vão querer te desprezar. Mas se o teu coração estiver firmado em Deus, nós vamos ver na frente de Deus dizer: olha, separa agora a Josué, o qual tem um espírito, porque ele vai viver aquilo, Moisés, que ele acreditou. Deus, ele vai fazer isso na tua vida. Persevera. Estenda tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo.